Ok, nós estamos de volta com o programa e agora é o tempo da mensagem do Senhor. Eu quero usar o texto de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 14 até o 23. É uma palavra muito interessante que começa assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de Deus, homem de guerra e de palavras, gentil e de presença. O Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava, e com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Eu quero nessa noite falar sobre o tema: Deus está convocando jovens para servi-lo. Olha, eu sei que o Senhor chama pessoas adultas e de idade, porque chamou Moisés já em idade avançada. Me chamou depois dos 30, apesar de ainda ser jovem. Mas aqui ele está convocando Davi, que tinha apenas 16, 17 anos. Davi é convocado por Deus. Jovem que está ouvindo essa mensagem, Deus está convocando você. E essa convocação de Davi tem algumas lições que nós precisamos aprender. A primeira é que houve um evento espiritual. Verso 14 e 15 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então seus criados disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Saul, que era rei, homem que foi ungido pelo Espírito Santo, agora tem possessão de um espírito mau. Dá para entender isso? Um crente que reinou, que foi à guerra, que foi chamado por Deus, deixou que o espírito desse Deus eterno, poderoso, saísse dele e sobre ele agora entrasse um espírito mau. E o texto diz: da parte do Senhor. Não quer dizer que Deus endemonia as pessoas, não. É uma permissão de Deus. Na verdade, Saul estava já fora da presença de Deus. E desobediência. As pessoas querem levar uma vida de qualquer jeito, desobedecendo a Deus, e acham que não vai ser possuído, dominado pelo mal. Não há como estar com Deus, estar com o diabo. Ou você está com Deus e serve a Deus e anda certo, ou então você vai ser possuído pelo espírito do mal. Essa conversa que eu estou bem, Deus está no meu coração e você está aí perdido no mundo, no pecado. Deus nunca esteve com você, nem está. Isso é claro. Então Saul foi possuído pelo espírito mau, e aí que entra Davi. No verso 16, o texto diz: Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa.
E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Irmãos, aqui a gente aprende uma lição. Tem que saber fazer para poder ser convocado. Tem que ter um dom, tem que ter algo específico que você já esteja servindo, trabalhando. Veja, tem que saber tocar harpa. E aqui tem outra grande lição, o louvor. O texto diz, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, ele tocará com a mão e te acharás melhor. O louvor liberta. Adorar a Deus é muito mais do que cantar. Adorar a Deus é muito mais do que participar de um culto. Adorar a Deus é render-se totalmente a Ele, é ter unção de Deus, para ser instrumento de Deus para a libertação de cativos, presos nas garras do inimigo. E Deus está procurando jovens, jovens que saibam tocar. Há tanta gente que Deus deu talento, há tanta gente que Deus deu dom, mas eles estão tocando do lado errado, para a vida errada, para o sentido errado. Estão muitas vezes servindo o mal, o mundo, perdido. Gente tocando literalmente para Satanás, quando deveria tocar para Deus, ser instrumento de Deus de libertação, mas estão sendo instrumentos de Deus de encarceramento, de prisão, de amarração. E aí, Saul ouve aquele conselho do servo e no verso 17 diz, então disse Saul a seu servo, buscai-me, pois, um homem que toque bem e que traga. Muito mais do que saber tocar, é preciso se esmerar, se dedicar. Tocar bem significa alguém que tem domínio sobre o instrumento. Alguém que sabe o que está fazendo. Alguém que tem entendimento daquilo que faz, que toca com propriedade. Eu não estou dizendo que Deus não usa um aprendiz. Pelo contrário, Ele usa. Há de se treinar, as pessoas vão melhorando a cada dia, não aprendeu do dia para a noite. Mas é bom que você se dedique, porque Deus está procurando aquele que sabe tocar, aquele que toca bem, aquele que é bênção, aquele que está sendo treinado. Jovem, se você está tocando bem, se você está estudando, se você está se dedicando, prepare-se, Deus vai usar a sua vida nessa geração. Deus quer usar a sua vida, jovem. Deus quer usar você para a glória do nome dele. O Senhor está convocando. Foi o que Saul disse a seu servo, buscai-me, pois, um homem, tragam. Deus tem pressa em usar a sua vida. Deus tem pressa em que você seja um instrumento nas mãos dele. Deus quer aprimorar ainda mais a sua vida de louvor, de ministração, de dedicação, de serviço. Deus não deu dons para que sejam usados para o mal, nem para o lugar errado. Eu sei que há música, que gente que vive da música por aí, de música menos pior do que essas que a gente se ouve por aí. Porque tem uma música aí que eu não sei como é que esse povo gosta de tanta porcaria, tanta coisa ruim. Que gosto ruim de música o Brasil está tendo. Músicas pornográficas, músicas que incentivam o crime, a traição. Ah, meu Deus, que coisa mais perversa. Isso vai levar a nação à derrocada. Quem ouve essas porcarias vai viver isso na pele. Porque a música, irmãos, a música tem um poder de sedução fantástico. Ou você pensa que o diabo usa a música para fazer o bem? Mas o texto, no verso 18, tem uma outra grande lição. Como Deus estava procurando, alguém conhecia Davi. Porque no verso 18 diz assim, então respondeu um dos moços e disse, eis que eu tenho visto um filho de Jessé. Deus está de olho em você, jovem. Deus vai usar alguém para levantar você nesses dias para servir a Ele com poder e glória. Deus sabe quem está na fila. Deus sabe quem está matando leão e ursa, sofrendo discriminação lá no campo, cuidando das malhadas, esquecido. Deus vai trazer o teu nome à tona, querido, querida. Fique na posição. Deus sabe quem vai usar. Deus tem nome, tem endereço. Olha, um filho de Jessé. Jessé era o pai de Davi, o belemita, da tribo de Belém, da mesma tribo de Saul. Olha só, Deus iria trocar um que estava caindo para levantar um que estava caído. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas o texto traz algumas qualidades de Davi a mais. Que sabe tocar e é valente. Deus não quer gente frouxa, gente covarde, gente que foge da luta, gente que se recusa a servir, gente que se esconde, gente que está fora do trilho, do exército, do grupo que está ali afoito, dizendo: estou preparado, Senhor, eu quero ir, eu quero servir, venha o que vier, eu vou. Deus não vai usar covardes, Deus vai usar gente corajosa, gente cheia de graça, gente cheia de temor, gente valente. Porque Davi já estava matando leão e urso. Você tem matado leãozinho por aí, né? Tem matado uma ursa parida, que é a ursa violenta, que quer ninguém se aproxima dos seus filhotes. Você tem vencido o gigante, você tem lutado aí, tem dito: puxa, pastor, sou eu aí. Pois é, Deus está convocando você, que sabe tocar, que tem um dom e que é valente. Mas o texto diz: e vigoroso, é forte, tem vigor, tem força. Não é esses meninos aí que só comem pão com água. É gente que come carne, é gente espiritualmente forte. É. E homem de guerra, olha só, homem de guerra. Deus não vai chamar a gente frouxo nunca, rapaz. Por que é que a gente vai servir o exército? Para treinar, para ficar conhecido, para saber usar as armas do exército. Você é bom de Bíblia, você é bom de oração, você é bom de serviço. Pois é, Deus não vai usar gente que não tem arma para usar na guerra. Deus não usa gente desarmado, Deus usa gente armado. Quem vai para a guerra tem que estar armado, tem que se armar. E olha só, e prudente em palavras. Davi não andava por aí falando qualquer besteira. Davi era um homem que falava forte, falava firme, falava de força. A palavra de Deus estava na boca dele. O homem é o maior adorador da Bíblia. Mais de a metade dos salmos são composições de Davi. Deus quer usar alguém que abre a boca para falar coisas poderosas de Deus. Gente ousado de palavra. Gente que ousa usar a palavra para vencer o mal, profetizar a palavra de Deus. Mas Davi tinha outra característica, sabe o que era? Gentil presença. Um homem gentil, um homem amável, um homem doce, um homem que sabia medir as palavras, um homem sábio. Olha, às vezes eu me espanto com as palavras e as atitudes de alguns cristãos. Gente que briga com todo mundo, gente que não é gentil com ninguém, nem com os de casa. Imagina, agora, tem uns que são falsos, né? Em casa é um bruto, um cavalo batizado. Na rua ele ri para todo mundo, trata todo mundo bem. Cara, seja gentil em todo canto. Jovem, gentileza é marca boa na vida do cristão. Mas e sabe o que fazia diferença na vida de Davi? Está lá no final do verso 18. E o Senhor é com ele. Se Deus não for conosco, meu irmão, a gente não sai do lugar. Se Deus não for, a gente não é, a gente não faz, a gente não pode, a gente não tem nada. Tem que ter Deus em primeiro lugar, querido. Se você não tiver Deus em primeiro lugar na sua vida, você não sai do canto. O que é que Saul fez quando escutou isso? Verso 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Aleluia. Já estava trabalhando, já estava treinando. Deus não usa gente preguiçoso, descansado, não. E foi na hora. Saul enviou, já sei quem é, manda trazer esse menino, eu quero esse menino para usar. Deus quer usar a sua vida, menino, menina. Deus quer levantar você nessa geração. Deus tem pressa em usar você, querido, querida. O que já está com as ovelhas, o que já estava servindo, já estava trabalhando. E Deus não vai chamar gente preguiçoso, preguiçosa. Tem jovem por aí. O cara acorda meio-dia, amanhece o dia na baia, não vai à igreja, não vai para o culto, não serve, não treina, não mata nem uma mosca. Imagina um leão e uma ursa. Deus não vai usar você nunca, querido. Foi buscar. Deus vai buscar você, querido, para ser o instrumento na mão dele. E o que é que o servo faz? Obedece. Vai lá e Jessé toma um jumento carregado de pão, um odre de vinho, cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Olha, esse jovem já vai com tudo que precisava.
Se você se levantar, Deus vai dar o jumento, que é o transporte, vai dar a sua provisão completa. Deus não envia ninguém para não cuidar, Deus não chama ninguém para não abençoar, vai abençoar você, meu querido. O jumento era o melhor transporte da época e tudo que ele precisava. Mandou, enviou a Saul. Deus quer usar a sua vida para ser um transporte da bênção de Deus. E aí, assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Davi não começou no trono, nem começou mandando, nem dirigindo, nem liderando. Sabe o que é pajem de arma? É aqueles que tratavam da arma do seu líder, do seu rei. Davi foi cuidar das armas de Saul, preparar, cuidar, lavar, limpar. O jovem chega na igreja, já quer o púlpito da igreja, já quer cantar no coral, já até quer cantar no ministério de música. Não limpa nem os instrumentos de música, tá lá, tudo abandonado, não cuida de nada. Gente que não cuida nem dos instrumentos que toca. Qual foi a última vez que você limpou seu instrumento? Você cuidou do bem que você usa? Tem que cuidar primeiro dos instrumentos dos outros para aprender e depois cuidar daquilo que Deus vai colocar na sua mão. Deus não vai chamar ninguém que não treina. Treine primeiro, querido. Então Saul mandou chamar, mandou dizer a Jessé, né? E aí o que aconteceu? Veja o verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava o quê? A harpa, um instrumento de adoração, e tocava com a sua mão. Deus vai dar unção na sua mão para você tocar como nunca tocou, adorar como nunca adorou, pregar como nunca pregou, servir como nunca serviu, para ver acontecer na sua vida e na vida dos outros aquilo que vai acontecer agora. A parte B do verso diz: então Saul sentia alívio. Quando alguém adora com unção e graça de Deus, não há como quem estiver por perto não ser tocado, não ser abençoado, não ser liberto, não ser refrigerado a alma. O louvor liberta, querido. Ele se aliviava, se sentia bem, se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Deus quer usar essa geração de jovens para libertar pessoas através do louvor, da adoração, dos dons que Deus quer derramar sobre a sua vida, de pregação, de ser uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração nessa noite. Essa é a palavra para você, jovem. E quem sabe para você que nem é jovem ainda como eu, que foi ordenado aos 40, está com 20 anos já que serve. Já estou aqui louvando, bendizendo a Deus. Porque Deus não tem idade para servir. Deus chama os anciãos. A Bíblia diz que até na velhice darão frutos. Deus quer usar a sua vida nessa noite. Deixe-me orar por você e com você agora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi semeada nesse coração. Que essa palavra alcance corações de pessoas que estão preparados para servir. Para aqueles que têm orado para ser instrumento em tuas mãos. Que o Senhor derrame unção, derrame dons, derrame da tua graça, do teu poder, de tudo aquilo que essas pessoas precisam de provisão para te servir, para te honrar, para ser uma bênção no teu reino, Senhor. Levanta nessa geração jovens como Davi, jovens como José, jovens como Daniel, jovens como Timóteo, jovens como muitos outros que a Bíblia levantou ao longo da história para serem instrumentos em tuas mãos, Pai. Eu oro e abençoo a nossa juventude da Igreja Batista de Quebrangulo, a juventude batista alagoana, a juventude batista do Brasil, os jovens que te servem de todo o campo brasileiro e mundial, que sejam abençoados por ti nesta hora. É a minha oração, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pois é, amados, são